Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, meus caros amigos e amigas. Que Deus nos abençoe a todos. Estamos hoje aqui para realizar mais uma tarefa doutrinária do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade. É para nós um motivo de alegria colaborar para a divulgação do Espiritismo e queremos também transmitir um abraço fraterno à nossa irmã querida, Dona Bernadette, a toda a diretoria e aos demais colaboradores e frequentadores também do CDLV. E hoje o tema que nós vamos tratar está no livro Bênçãos de Paz, psicografado pela irmã Bernadette, ditado pelo Espírito Irmão Jerônimo. E o capítulo é o primeiro, Transformação Interior. É um tema que diz respeito a todos nós e muito atual, muito presente em nossas vidas. Mas antes de iniciar, vamos fazer uma prece de abertura. Rogamos ao Pai bondoso que nos inspire neste momento de hoje, que possamos estar sintonizados com o alto para transmitir uma mensagem de paz, de esperança, de consolação. Que os bons amigos os protejam, agora e sempre. Que assim seja. Bom, no livro Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, no versículo 3, disse Deus: haja luz, e a luz se fez. A matéria-prima divina é a luz, e o universo inteiro é formado de luz. Somos seres provenientes de Deus e Deus é a própria luz. Carregamos em nosso DNA o DNA luminoso do Pai e, portanto, somos centelha divina e estamos em todos os lugares, em todos os momentos, com a presença do nosso Pai. Deus está em tudo e está em toda parte. E apesar disso, ainda não conseguimos usar o potencial divino que existe em nós. A psicosfera do planeta Terra é um exemplo disso. É fruto da criação humana, onde projetamos as sombras e todos os conteúdos que permanecem no nosso inconsciente. E essas sombras, como vai dizer Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, são aquelas vivências não reconhecidas pelo próprio ser, seja porque não deseja ser confrontado com as imperfeições e mazelas, ou porque se satisfaz ainda na ignorância ou nas paixões. Daí dizer que o homem tem dificuldades em perceber a sua origem e a sua destinação divinas. Quem somos, porque fomos criados, de onde viemos, para onde vamos, são perguntas ainda que calam fundo a nossa consciência e que buscam respostas. São perguntas filosóficas também necessárias para a reflexão de cada ser humano. E essas respostas para esses questionamentos conduz também a alma humana a um desenvolvimento do seu intelecto e da sua moral. Começa aí, portanto, o processo de transformação interior, indispensável para a expansão da nossa consciência e também para o progresso espiritual. Mas, como fazer isso? Como realizar esse processo de transformação? Será que existe um manual a seguir? Será que alguém pode mostrar esse caminho? Ou será que tudo isso já existe e nós aqui ainda não despertamos e não tomamos consciência disso? O curioso é que realmente essas instruções para nos tornarem seres melhores já foram divulgadas também pelo mundo afora, em diversas épocas da história humana, por muitos séculos, por milênios atrás. Para muitos ainda é novidade, portanto, é realmente
assertiva a frase quando diz que nunca estivemos sozinhos, que Deus sempre ofereceu e continuará oferecendo criaturas para que possam conduzir a massa, a humanidade, na direção da luz, na direção da transformação íntima e da ascensão espiritual. Sempre houve, na verdade, na humanidade, grandes seres que não se contentaram única e exclusivamente em viver como máquinas ou como robôs, em caminhar sem rumo ao desconhecido, sem buscar compreender o seu verdadeiro sentido existencial. O conhecimento perene e universal, que tanto se fala, que tanto se busca, esteve sempre presente na humanidade, através dos grandes guias, dos grandes mestres ascensionados, dos missionários, dos grandes avatares, e que cumpriram a missão de difundir este conhecimento e de trazer também as verdades divinas para a própria humanidade terrena. E nós temos como exemplos diversos no hinduísmo, Rama, Krishna, que há mais de 5.000 anos atrás já se pronunciavam sobre autorrealização, sobre consciência de si mesmo. No sânscrito, a tradução do livro sagrado do Bhagavad Gita, que quer dizer canção aos bem-aventurados. No livro dos Vedas também já se traziam também essas escrituras falando sobre o que seria essa transformação, o que seria essa iluminação para o espírito. Lembramos também dos egípcios, do famoso livro dos mortos, que a tradução, na verdade, é livro de saída para a luz, já trazia também orientações para aquele que havia deixado o corpo físico. A múmia ficava ao lado deste livro para que, ao despertar no mundo espiritual, pudesse receber essas orientações. Assim como também temos o Siddhartha Gautama, Buda, quando aos 29 anos ele decide abandonar o palácio em que vivia confortavelmente para encontrar a iluminação interior. Lao Tzu ou Lao Tse, Confúcio, personagens chineses que criaram o taoísmo, o shintoísmo, como filosofias também ascensionais em busca do desprendimento da vida material. Abraão, Moisés, que também através do livro Torá, o livro sagrado judaico, onde já existiam instruções para uma convivência pacífica, e tantos outros mestres ascensionados. Mas dentre essas grandes almas de diferentes níveis espirituais que expressaram o conhecimento universal em distintas épocas da humanidade, destacou-se Jesus, o Cristo de Deus. Jesus foi um grande guia, um mestre, que viveu fisicamente aqui na Terra e deixou os seus ensinamentos tão preciosos que até hoje, mais de 2.000 anos depois, continuam sendo uma fonte inesgotável de sabedoria para aqueles que desejam a transformação interior e a autoiluminação. A sua passagem pelo planeta foi tão significativa que historicamente dividiu a história em duas etapas, uma antes e outra depois da sua existência. Então, tudo isso nós podemos relembrar, melhor dizendo, e percebemos que Jesus não veio apenas para trazer essas informações. Ele veio também para nos relembrar sobre a nossa filiação divina. Veio para nos dizer que nós não somos apenas um corpo perecível, que não somos apenas uma personalidade transitória, que não somos os rótulos também que ostentamos no mundo, mas somos aquilo
que fazemos de nós mesmos, aquilo que fazemos ou doamos aos outros. Jesus veio nos dizer que somos o que fazemos ou semeamos para com os outros. Jesus veio também nos dizer, nos lembrar que a nossa destinação não é o túmulo, mas a nossa destinação é desbravar também as estrelas, as esferas luminosas, criadas e sustentadas pelo amor do Pai, pelo amor de Deus. Então, quando se fala em transformação interior, é possível perguntar também por que Jesus não encarnou aqui no planeta, acompanhado dos anjos e espíritos puros, para auxiliar na evolução dos habitantes aqui da Terra. Seria muito fácil o trabalho do Mestre, aquilo que no planeta nós percebemos que os espíritos demoraram muito para alcançar naquela época, se viessem esses espíritos já evoluídos, purificados, talvez esse processo seria mais rápido. Mas aí imaginamos esses seres perfeitos, sem qualquer desvio moral ou mesmo qualquer limitação intelectual. Será que se esses espíritos perfeitos já estivessem aqui no mundo, já estivessem aqui fazendo palestras, já estivessem realizando trabalhos doutrinários nas casas espíritas, será que nós estaríamos aqui trabalhando, buscando superar as nossas dificuldades, buscando o aprendizado moral? É claro que não. Mas será que alguém conseguiria se identificar também com esses espíritos? Foi por isso que Jesus escolheu aqueles 12 apóstolos, entre homens simples e comuns, e cada um deles tinha problemas, tinha falhas morais, assim como qualquer ser humano, e que ao longo da trajetória deles conseguiram superar, conseguiram vencer todas as dificuldades, se melhorando enquanto espíritos imortais que são. Então muitos pensam que é necessário, às vezes, esperar a perfeição para começar essa reforma íntima. No entanto, para se transformar interiormente, é necessário, primeiro, enxergar as próprias imperfeições. É reconhecer e aceitar que nós ainda não somos como gostaríamos de ser, mas que já começamos a nos esforçar para ser amanhã melhor do que somos hoje. Reformar-se moralmente depende também das nossas experiências e vivências. Ninguém se transforma isoladamente. É como fazer literalmente uma reforma da própria casa, morando dentro desta casa. Então, é um processo permanente e contínuo, onde cada um deverá perceber as suas necessidades, as suas limitações, aonde essa sombra ainda existe e que precisa ser iluminada. Já nos disse o Mestre, tirai a candeia debaixo do alqueire e se faça luz, e faça-se luz. Então todos aqui recebemos os recursos do alto para a realização dessa reforma, para a realização dessa transformação. Mas cabe a cada um também arregaçar as mangas, se movimentar para a realização desse processo, que não acontece da noite para o dia. E tomemos como exemplo Simão Pedro, que era o mais velho dos apóstolos, que foi escolhido por Jesus para liderar os demais. No entanto, Pedro era um ancião, era um homem muito mais velho, numa sociedade patriarcal e muito conservadora. E ele tinha uma postura também machista. Ele não aceitava a presença de Madalena, Maria Madalena, porque entre os seguidores ele achava que uma mulher não deveria seguir o Cristo, não deveria participar daquela reunião que eles faziam constantemente. E era nervoso, era precipitado também, era impulsivo. E apesar de ter acompanhado o Messias por quase 3 anos, no dia do seu testemunho de fé,
terminou negando-o por 3 vezes. E a partir dali, a partir daquele momento da negação, seguido da morte do Mestre, da crucificação de Jesus, é que Pedro inicia a sua reforma íntima. Nesse instante, o líder do colégio apostólico percebe a sua pequenez e passa a se enxergar do tamanho que realmente ele era. Ele não mais passa a agir com aquela impetuosidade, com aquele rompante que ele tinha antes. E que quando Jesus disse que deveria fazer uma viagem, e ele disse, eu vou lhe acompanhar, mestre, onde quer que o senhor vá. E Jesus olha para ele, observa, ainda não tinha aprendido a lição. E somente vai aprender depois que o mestre se afasta. Assim também somos nós. Às vezes estamos ali ao lado dos professores, dos orientadores, do anjo de guarda, mas não conseguimos aprender as lições necessárias para as nossas vidas. Ainda não conseguimos amadurecer em nossos corações aquilo que precisamos para lidar com os desafios, com as tormentas, com as tempestades. Mas somente depois que nos afastamos, nos equivocamos, que caímos, é que vamos aprender a lidar com as nossas próprias limitações, a perceber até onde podemos ir e até onde nós podemos também receber o auxílio, porque o auxílio nunca deixa de ser oferecido por Deus, nunca deixa de ser encaminhado por aqueles que fazem a vontade do nosso Pai. Então a escolha de Cristo por Pedro nunca se baseou nos seus defeitos morais daquele apóstolo, mas sim na sua capacidade de renovação. Pedro tinha essa capacidade de aprendizado, de esforço íntimo, de se dedicar à causa, ao Mestre. E Jesus é um ser iluminado que libertou as consciências e ainda liberta todos aqueles que têm contato com ele, com seus ensinamentos, com tudo aquilo que ele demonstrou através da sua própria vida, com tantos exemplos que ele deu. Jesus apresentou o seu exemplo seguro e consciente sobre a tarefa que ele veio realizar aqui na Terra. Uma conduta típica também dos espíritos que já realizaram, com certeza, o autoencontro e já se libertaram de si mesmo. E foi isso que o Mestre veio nos ensinar. Nos mostrar que podemos nos libertar de nós mesmos. Não existe prisão nenhuma externa, mas sim interna. Somos aprisionados pelas nossas paixões, pelos nossos desejos, por tudo aquilo que nos prende à vida humana, à vida física, porque nos esquecemos da condição e da nossa natureza espiritual, de que somos espíritos e de que não precisamos de nada disso. Embora exista na Terra, embora seja necessário para viver, mas não é indispensável. E é isso que o Mestre vem nos mostrar. Como diz o irmão Jerônimo também, no próprio livro Bênçãos de Paz, através da nossa irmã Bernadette, com disciplina saberá libertar a alma para o voo mais alto. Então, a disciplina é fundamental para aqueles que desejam alcançar voos mais altos, para aqueles que querem alçar a um novo degrau, a um novo patamar, e não mais estão satisfeitos em permanecer na zona de conforto, naquele local onde não há progresso, onde não há movimento, onde não há crescimento. Por isso, um dos maiores desafios para aqueles que se propõem a redirecionar também os seus caminhos, os caminhos da sua vida, é não desanimar. É não desanimar diante do mal que causou às vezes para si mesmo. Porque quando tomamos decisões equivocadas,
quando escolhemos caminhos que não são tão bons assim, a maioria das vezes, entramos no processo da culpa, do remorso, do arrependimento, e isso é prejudicial para o autoconhecimento, para essa transformação interior. E Humberto de Campos vai dizer no livro Boa Nova que Deus usa o tempo e não da violência para transformar os corações. Então o grande problema da humanidade talvez seja buscar recursos no mal para combater o próprio mal. E é por isso que precisamos do tempo para viver, experimentar, para sentir, e aos poucos vamos nos aperfeiçoando. Através dessas inúmeras experiências, dessas inúmeras vidas, existências, por assim dizer, que estamos tendo, como esta, para nos aprimorarmos, para o nosso crescimento, para a conquista das virtudes. E, por vezes, a dor é a grande educadora que organiza tudo no seu devido lugar, que nos coloca para pensar, para refletir e refazer os nossos passos, reconstruir a nossa caminhada. E é por isso que a veneranda Joana de Ângeles vai nos dizer no livro Segue em Harmonia, no livro em parceria com Divaldo Franco, que somente quando o indivíduo se identifica como ser imortal é que ele decide pelas mudanças, pela mudança de comportamento, e passa a fazer também novas escolhas para a conquista da felicidade. E Kardec, no livro Céu e Inferno, vai completar esse pensamento também, dizendo que a felicidade ela é proporcional à perfeição. Ou seja, a purificação completa do espírito. Então, quanto mais perfeito nós formos, com certeza, mais felizes alcançaremos esse objetivo. Então, quanto mais imperfeito é o espírito, mais infeliz ele acaba se tornando. Por isso a necessidade de se burilar, de polir as arestas, ainda aquilo que machuca a si e ao outro, é fundamental para nos tornarmos espíritos mais felizes, para que sejam atenuados os sofrimentos, as angústias, o desespero. Porque conviver em sociedade é, de fato, estar a todo momento enxergando no outro as nossas imperfeições. Porque aquilo que nós apontamos para o próximo é aquilo que existe em nós. O outro se torna um espelho diante de mim mesmo, daquilo que eu sou, daquilo que eu penso, daquilo que eu represento para mim e aquilo que eu desejo também. Então, não há como dissociar essa realidade. Portanto, toda imperfeição é causa de sofrimento e de infelicidade. É causa de sofrimento e de infelicidade. Do mesmo modo que toda a perfeição, todas as conquistas morais são fontes de alegrias e atenuantes também dos sofrimentos humanos aqui na Terra. E a todo momento, a todo instante, percebemos isso. O quanto as criaturas ainda sofrem, mesmo sendo portadoras de recursos amoedados, de patrimônios, do conhecimento intelectual, porque não adianta, o brilho do intelecto não sana, não cura as dores morais, mas sim a necessidade do espírito de se reformar, de se transformar intimamente, de buscar adquirir virtudes como a generosidade, a fraternidade, a bondade, aprender a perdoar, aprender a respeitar o outro, a tolerar. E tudo isso agregando ao seu conhecimento como espírito integral
vai aos poucos aliviando as dores da alma, as dores morais que são infinitamente maiores do que qualquer outra dor física. É incomparável, é incomparável. Então Jesus vai nos dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É por isso que a mensagem de libertação do Mestre não é exterior, é interior. É o voltar-se para dentro, é fazer o mergulho em si mesmo, é se reconstruir. E a todo momento estamos sendo convidados, desde aqueles irmãos que já apareceram aqui no planeta há milênios atrás, desses grandes mestres, desses espíritos ascensionados, dos grandes avatares, que lá desde aquela época estamos sendo convidados a realizar esse mergulho interior, a fazer com que o nosso ambiente íntimo, a nossa casa interna, seja visitada em cada cômodo, em cada espaço, para que não seja acumulado sujeira, para que não seja acumulado traças, teias de aranhas, porque tudo isso é prejudicial para o espírito que deseja avançar e crescer espiritualmente. Não há como buscar fora aquilo que já deveríamos buscar e que está dentro de cada um de nós. Então, buscar esse autoconhecimento, buscar a verdadeira consciência de si mesmo, é se perceber que existe quem somos nós, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é a minha tarefa, qual é o meu propósito dentro desse contexto que eu estou hoje, dentro da família, dentro do ambiente profissional, dentro da casa religiosa que escolhemos, dentro desse contexto da humanidade, da qual estamos hoje participando. Não somos meros números dentro desse universo. Somos seres que Deus colocou aqui no planeta para o progresso, para a evolução, mas também para contribuir, para dar algo de nós em favor também da humanidade, em favor do amor ao próximo. E tudo isso é necessário para as nossas vidas, para que a gente possa, de fato, fazer esta luz brilhar. Mas então, o que fazer para alcançar essa perfeição moral e, consequentemente, a felicidade? Já que quanto mais perfeito o espírito, mais feliz ele é. E no Livro dos Espíritos, na questão 919 e na questão 919A, o espírito Aurélio Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho, faz algumas considerações acerca desse tema. Mas antes de comentar sobre essa mensagem, é importante também registrar que esse espírito tem uma história muito peculiar, assim como muitos daqueles que decidiram seguir o Cristo. Santo Agostinho viveu experiências equivocadas. Ele viveu comprometido com muitos vícios, do álcool, do sexo, vícios de todo gênero. Chegou a ter um filho com uma de suas amantes e viveu também enormes conflitos existenciais. Até que ele conseguiu se converter ao cristianismo. Depois de muito esforço, de muita renúncia e também do auxílio incondicional e amoroso da sua querida mãe, Santa Mônica. Santo Agostinho fez um processo bem peculiar de autotransformação, de autoconhecimento, porque ele sempre foi muito inteligente e ele buscou na razão entender o porquê daquilo tudo, o porquê daquele sofrimento dele.
daqueles conflitos que ele vivia diante das suas paixões, dos seus desejos e também da necessidade do chamado que ele havia recebido de Deus, do chamado do Cristo. E a partir desse momento, ele passa a fazer a sua peregrinação interna, a realizar a todo instante transformações na sua vida, até que ele de fato consegue se tornar um santo, por assim dizer. A contribuição de Santo Agostinho para o mundo cristão é inestimável. Todavia, fica também demonstrado que, para realizar esse processo de reforma íntima e transformação interior, não basta falar palavras de renovação e de mudança, mas é necessário também se reconstruir integralmente. E, acima de tudo, conhecer-se a si mesmo, pois esta é a resposta que ele dá, porque ele foi perguntado por Kardec qual é o meio mais prático e eficaz de se melhorar nesta vida e de resistir também aos arrastamentos do mal. E Santo Agostinho vai dizer: um sábio da antiguidade já dizia, conhece-te a ti mesmo. Ele se refere às inscrições que já existiam no oráculo de Delfos, desde antes de Sócrates. Então, os filósofos, pensadores, sempre se debruçaram sobre esses questionamentos. E Santo Agostinho vem trazer essa grande contribuição também ao conhecimento doutrinário, ao conhecimento espírita. E mais adiante, a questão 919A, Kardec pede para Santo Agostinho explicar como conhecer a si mesmo. E ele dá uma resposta bem longa, demorada, mas, resumidamente, ele dá o seu exemplo de quando ele estava encarnado no planeta Terra, de quando ele convivia com as pessoas e tinha necessidades e vivia também nessas situações inúmeras que todos nós estamos aqui sujeitos, de conflitos, divergências, desconfianças, de medos, de também necessidade de se posicionar diante da realidade, diante daquilo que se apresenta. E ele diz que ele fazia um balanço diário, interrogando a sua própria consciência, passando em revista tudo o que ele havia feito, desde quando ele acordava até o momento de deitar, de dormir. E ele revisava cada uma das pessoas com que ele conversava, cada uma das ações que ele tinha, e ele questionava se ele havia faltado com algum dever, ou se alguém tinha algo a lamentar dele, e é algo que a gente ainda não faz com o devido cuidado. Às vezes passamos o dia inteiro nos movimentando para todos os lados, embora atualmente nesse processo que vivemos de pandemia, mas é um bom momento também para revisar a própria vida, para rever os equívocos cometidos, para buscar corrigir também os erros do passado, através de uma nova postura no presente, de uma nova conduta voltada para o bem, para o amor próprio, para o respeito às diferenças, para repensar, para ter paciência diante de tudo aquilo que nós estamos fazendo e de tudo aquilo que nós desejamos realizar ainda. Então, somente assim é que Santo Agostinho disse que conseguiu se conhecer e identificar nele o que havia para ser reformado. Porque se não for dessa forma, não vamos esperar que o outro nos observe, não vamos esperar que o outro nos aponte. Vamos observar a nós mesmos e verificar o que posso fazer para melhorar. O que posso fazer para melhorar na minha relação conjugal,
na minha relação familiar, com meus pais, com os meus filhos, com os amigos, com os colegas de trabalho. Como eu estou agindo? Será que eu sou querido? Será que eu sou detestado? O que estão pensando de mim? Será que nós não podemos responder isso? A maneira com que somos tratados, a maneira com que nos olham, a maneira com que falam conosco. Todos esses sinais representam a forma como estamos agindo, como estamos pensando e falando e sentindo para com o outro. Então, através desse processo, Santo Agostinho conseguiu identificar o que havia de errado, o que ele poderia melhorar, melhor dizendo. E ele diz também que quando você estiver indeciso sobre o valor das suas ações, sobre o que você está fazendo para com o outro, pergunte como você poderia avaliar se fosse feito por outra pessoa. Então, ele traz aqui o grande ensinamento do Mestre, o grande ensinamento do Cristo. Fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro fizesse a nós. Então, nesse momento da transferência, de me colocar no lugar do meu semelhante, seja em que condição for, não importa, desde o patrão ao empregado, ao esposo, à esposa, ao filho, à filha, ao amigo, à amiga, qualquer uma dessas posições. Como eu me comportaria se fosse esta pessoa? Daí é possível também começar a sentir um pouco das emoções, dos pensamentos que passa pelo coração do próximo, que passa pela consciência do outro, que às vezes são insondáveis, somente Deus é capaz de perceber. Mas nesse processo, nesse exercício diário, vamos nos aproximando humanamente daquele que está conosco na caminhada. Não é uma estratégia ruim, pelo contrário, é a melhor delas. E essa estratégia foi ele que trouxe para todos nós, porque é a lei de amor, é a lei que o Cristo veio nos ensinar. Amar o próximo como a si mesmo. Portanto, transformar-se interiormente é também se colocar no lugar do outro. É saber que somos responsáveis pelo outro e que devemos agir com as melhores intenções para com os nossos irmãos, desprovido de qualquer desejo particular. Porque na questão 895, também de O Livro dos Espíritos, Kardec aborda esse assunto e pergunta aos espíritos: quando nos afastamos dos defeitos e dos vícios, os quais ninguém pode se enganar, qual é o sinal mais evidente, mais característico da imperfeição? E os espíritos vão dizer que é o interesse pessoal. Então, eles dizem ainda que o verdadeiro desinteresse é coisa tão rara, tão difícil na Terra, que quando isso acontece, todos se surpreendem. Todos se surpreendem porque imaginar que alguém está fazendo algo pelo outro sem pedir nada em troca, sem exigir compreensão, sem cobrar o retorno, sem que o outro lhe dê graças ou algo do tipo, é realmente muito raro, é muito difícil. Isso Santo Agostinho já dizia muito antes dessa mensagem no próprio Livro dos Espíritos. Ele já fazia isso. Ele já demonstrava que todos aqui neste mundo estão também sujeitos ao interesse pessoal, ao desejo de se beneficiar sobre alguma coisa que o outro esteja fazendo, que esteja fazendo pelo outro. Então, como corrigir essa grave imperfeição? E aqui vale uma reflexão. E eu vou dar esse exemplo porque é o sonho de consumo também de todo espírita.
depois que desencarna? Será que eu estou procurando a casa espírita para conseguir uma vaga na colônia Nosso Lar? Ou será que é para me melhorar enquanto espírito imortal que sou? Será que somente quero o bem dos meus familiares? Ou será que já consigo desejar o bem também dos outros? As religiões, de um modo geral, existem para auxiliar o espírito humano, o indivíduo, a se tornar alguém melhor. No entanto, o homem desvirtua esses objetivos para atender aos seus próprios caprichos pessoais, às suas exigências, ao seu próprio egoísmo. É por isso também que testemunhamos no mundo tantas discórdias, tantas intolerâncias, tantas guerras até, por questões religiosas, políticas, econômicas. O ser humano ainda não enxerga no outro o seu próximo e também não se esforça para ser melhor com ele. E como afirmam os espíritos na questão 909, o que falta em verdade nos homens é a vontade para vencer a si mesmo, para vencer as más inclinações, como vai nos dizer no Evangelho. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Ainda nos falta essa vontade, esse desejo de vencer a nós mesmos. Porque não é vencer o mundo, não é vencer os desafios que a vida aí fora nos oferece, mas vencer as nossas imperfeições, as nossas mazelas, aquilo que nos impede de crescer espiritualmente, de fazer brilhar a luz divina em nossas vidas, em nossos corações. Então, muitas pessoas atualmente também se queixam e até desistem de fazer o bem, porque ser bom parece que não vale a pena, parece que não há benefício. E nós estamos vivendo num mundo onde o egoísmo avançou vertiginosamente sobre grande parte da humanidade. Assim como o orgulho, e que agir com honestidade, ajudar o outro, é dar espaço também para ser chamado de bobo, de besta, porque o planeta se tornou, na verdade, um lugar para os mal intencionados. Muitos pensam assim. Para quem só pensa em obter vantagens e lucros, e que muitas vezes agem na surdina, nos esquemas sórdidos, e muitas vezes na concordância com muitas pessoas, com a grande multidão que às vezes aplaude. Entretanto, quando a gente observa sob as lentes espirituais, vamos perceber que a razão da bondade é a razão divina em nossas vidas. Está na nossa essência. Nós estamos destinados para o bem, para o amor, para a caridade, para a fraternidade. E todos aqueles que estão indo de encontro a essa destinação, com certeza estão sofrendo e continuarão a sofrer enquanto não mudarem as suas condutas, enquanto não mudarem os seus pensamentos e os seus sentimentos. Portanto, se perguntamos no mundo de hoje, quem vive na luz? Quem vive de verdade na luz? São poucas as criaturas que vivem na luz. São poucos os espíritos que fazem brilhar verdadeiramente a luz divina que está na nossa essência, que está como germe, como semente, porque somos centelhas divinas. Então, uma parte está buscando se reformar. A outra parte, infelizmente, a maioria ainda se encontra na escuridão, literalmente no umbral. Mas como ainda não despertaram, possuem a ilusão de que estão vivendo no céu, de que estão no paraíso,
de que estão usufruindo e gozando as delícias do mundo físico, do mundo material, de acordo com o pensamento que move as suas vidas, porque ainda estão vivendo as sensações, os desejos que a vida material oferece, os recursos humanos. E muitas dessas criaturas estão, às vezes, acordadas fisicamente, é verdade, porém adormecidos espiritualmente. E no livro No Mundo Maior, André Luiz, através de Chico Xavier, faz uma análise da atividade cerebral humana a partir de um quadro obsessivo, onde classifica o cérebro em 3 níveis diferentes. E dá para a gente entender melhor o significado disso, comparativamente às vidas humanas que aqui estão no planeta. Ele coloca como primeiro nível o cérebro reptiliano. É o cérebro voltado para o instinto. É representado pelo sistema nervoso, pelos nossos hábitos ainda instintivos. É onde estão os impulsos físicos. A necessidade de comer, de dormir, das necessidades fisiológicas. Tudo isso ainda. Necessidade do sexo. Enquanto que no segundo nível encontra-se o cérebro límbico, que são as emoções, voltados para as emoções. Refere-se ao momento presente. Corresponde também ao consciente, ao plano consciente, como vai nos dizer Freud. E nessa parte está dedicado ao esforço, à vontade. É um processo mais evoluído do que o cérebro reptiliano. E por último, no terceiro nível, o cérebro neocórtex, que é o lado racional. É o lado racional, é o ideal e a meta superior. Aqui estamos destinados a atingir. Então, é o nosso futuro espiritual. É aquilo que já deveríamos estar cultivando há bastante tempo. Mas, infelizmente, ainda nos encontramos no primeiro, no segundo nível dessa classificação. Por conta ainda das necessidades fisiológicas, materiais, e tudo aquilo que satisfaz apenas ao corpo de carne, ao corpo carnal. E esquecendo que somos espíritos, que precisamos também cultivar essas noções superiores que vai nos colocar de forma mais consciente na vida e também conectados diretamente com o Criador. Então o planeta Terra está demonstrando literalmente esse processo. Vivemos numa humanidade onde ainda está voltada para as questões mais materiais do que espirituais. E estamos vivendo um processo de transição. E estima-se também que o crescimento da população mundial, em que o planeta vai receber milhares de espíritos, e que aqueles que não se adaptarem, aqueles que não entrarem nessa sintonia, no novo padrão vibratório do planeta, os espíritos rebeldes, os espíritos perversos, perturbadores, violentos, cruéis, serão também afastados do nosso orbe. Serão extraditados, deportados para outros planetas onde vão reencarnar ao lado de espíritos mais imperfeitos que eles, para se educar, para continuar também as suas jornadas evolutivas. É a pedagogia divina atuando amorosamente sobre todos nós. Portanto, não somos aqui da Terra e não vamos permanecer neste planeta eternamente, mas já temos ferramentas suficientes para promover a nossa elevação espiritual e consciencial. Então a experiência religiosa que hoje abraçamos aqui
no caso a doutrina espírita, nos permite também compreender e modificar a nossa realidade, a nossa condição evolutiva. O Espiritismo nos oferece o roteiro exemplar, que é Jesus, como referencial e modelo para realizar as transformações morais que tanto precisamos em nossas vidas. E a doutrina espírita propõe a todos, em todos os aspectos, melhor dizendo, a expansão dessa consciência. Portanto, transformar-se interiormente, ascender espiritualmente, é também descobrir qual é o sentido dessa proposta religiosa em nossas vidas. E aqui é importante registrar a experiência contada por Frederico Figner, que usou o pseudônimo de Irmão Jacó, e no livro que foi intitulado Voltei, onde este espírito relata a sua história de vida e dedicação à doutrina espírita, retornando do mundo espiritual para nos dizer o que foi que lhe aconteceu. Irmão Jacó acreditava ter se iluminado porque havia realizado muitas obras de caridade, dedicado à doutrina espírita, mas ele percebeu que não foi o suficiente para o seu progresso, para a sua transformação. Irmão Jacó foi diretor da Federação Espírita Brasileira, editou livros, participou de muitos conselhos deliberativos, reuniões, foi dialogador, doutrinador nas reuniões mediúnicas e, ao desencarnar, encontrou as primeiras dificuldades e chegou no mundo espiritual sem luz própria. Primeira dificuldade para se desprender do corpo físico. O seu processo de desencarnação foi doloroso. Mas mesmo assim, ele tinha alguns méritos, é verdade. Foi acolhido por amigos como o Dr. Bezerra de Menezes, Caibar Schutel e tantos outros expoentes também da doutrina espírita. Mas ficou durante um longo período num estado muito difícil. Apesar de participar de missões com outros espíritos também, mais evoluídos, numa dessas tarefas, irmão Jacó encontra com um dos espíritos que ele havia conversado enquanto encarnado, em que ele havia doutrinado, por assim dizer. E este espírito pergunta a ele: onde está a sua luz, irmão Jacó? E naquele momento ele se sentiu pequenino, se sentiu inútil, se sentiu praticamente sem ação. Ainda assim, continuou se esforçando, trabalhando e fazendo cursos também na espiritualidade. E durante uma tarefa na crosta terrestre, ele é cercado por espíritos que demonstravam ser religiosos, mas que começaram a lhe ofender e criticar. E naquele momento, irmão Jacó fecha seus olhos e inicia uma prece com todo fervor. Depois de alguns instantes, esses espíritos que lhe cercavam tinham ido embora. E surge também ao seu lado o espírito de um grande amigo, conhecido como Bittencourt Sampaio, um espírita com muitos serviços prestados também à doutrina aqui no Brasil, e que lhe aconselha a partir daquele momento na sua nova caminhada, dizendo a ele que ele havia iniciado o processo de autoiluminação, de autotransformação. Muito embora tivesse vivido por 81 anos aqui na vida física, no planeta Terra, mas somente no mundo espiritual foi que ele conseguiu despertar. Assim como o próprio André Luiz, que viveu também na Terra, e somente no mundo espiritual conseguiu progredir, conseguiu avançar. E não percamos de vista, porque o progresso acontece tanto no corpo físico como na espiritualidade. Estamos a todo instante, a todo momento, evoluindo e progredindo. Portanto, diante dessa história, percebemos aqui que o tempo de trabalho junto à espiritualidade
não necessariamente significa iluminação ou transformação moral. Não adianta assumir cargos e funções que por vezes não estamos dando o devido valor ou não estamos agindo da forma como deveríamos. Porque não será tão benéfico como a gente pode imaginar. Porque o conceito de bônus horas, como nos ensina André Luiz no livro Missionários da Luz, normalmente é mal compreendido por nós. Somente Deus é quem define o valor da hora de trabalho. Especialmente daqueles que buscam na espiritualidade dedicar o seu tempo, a sua boa vontade, o seu interesse e as suas forças. Apenas o Criador será capaz de dizer o quanto valeu o esforço de cada um. Não importa o título, não importa o tempo que cada um aqui esteja trabalhando, mas sim as verdadeiras obras realizadas em nossos corações. Porque vai dizer Jesus que o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Enquanto não conseguirmos realizar essas obras verdadeiramente, não vamos conseguir nos transformar. Mas o nosso desejo é seguir os grandes exemplos de todos aqueles que um dia também pisaram aqui neste planeta e que, como a maioria de nós, equivocaram-se, cometeram erros, tinham defeitos também, mas conseguiram se corrigir, se melhorar pelo seu próprio esforço, pela sua vontade, pelo seu interesse. E aqui deixamos algumas reflexões diante desse tema tão presente em nossas vidas. O que buscamos nesta existência? O que de fato estamos querendo aqui nesta vida? Será que são apenas realizações humanas? Ou será que já estamos vislumbrando as realizações do Espírito? As conquistas imperecíveis que serão para sempre acumuladas em nossa bagagem, não importa onde estejamos. E a que propósitos nos destinamos? Quais são os objetivos que nós estamos aqui hoje cumprindo? Será que são apenas também atender às necessidades físicas humanas? Ou será que já estamos também pensando e sentindo com o Espíritos? Em tudo aquilo que fizermos, não importa o local onde cada um esteja hoje, mas que a gente aprenda a florescer onde Deus nos plantou, onde Deus nos colocou, a florescer com amor, com a gratidão acima de tudo. Será que já começamos verdadeiramente a realizar a reforma íntima e o processo de autoconhecimento? Será que já estamos no primeiro passo dessa mudança que deverá acontecer mais cedo ou mais tarde? Vai depender da nossa vontade. Vai depender do nosso interesse. Vai depender do dia em que despertarmos para essas verdades e chegarmos à conclusão de que não mais preciso continuar como aquele homem velho, mas sim tenho que dar espaço ao homem novo, ao homem regenerado, àquele homem que viverá no mundo de regeneração, que vai atravessar esse processo de transição planetária mais enriquecido, mais aperfeiçoado a cada dia. E é sempre bom também recordar os grandes exemplos de transcendência e de reforma moral que poderíamos citar aqui por muito tempo, mas como o tempo está terminando, vamos aqui relembrar de Saulo de Tarso, o famoso apóstolo dos gentios que se tornou Paulo, o apóstolo dos gentios. O senador Públio Lentulus,
que se tornou Emmanuel, mentor de Chico Xavier. O cobrador de impostos, o rico Zaqueu, que sobe na árvore para ver Jesus e que se torna Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Todos esses espíritos ensinaram que a transformação interior necessita de humildade, de paciência e de fé em Deus. Que possamos nos espelhar em todos eles, sempre relembrando do nosso Mestre Jesus. E assim, como disse nosso querido irmão Jerônimo, que Deus ilumine vossos seres com a doce claridade das virtudes. Muita paz para todos. Que assim seja.